No ar, mais um Filosofage React. E hoje é Tiago Santinelli e Felipe Durante também. Eu fiz o corte, o React do React. E aí eu vou colocar as minhas posições. Então aqui não é um diálogo, é um triálogo. E vamos lá. Ni hao, seus ex-crente comediante, tudo bem com vocês? Tá aí, né, gente? Tá aí o Tom. Mihá, Felipe Durante, se inscreva no canal de Felipe Durante, se inscreva no canal de Felipe Santinelli, Tiago Santinelli, e se inscreva no Filosofia de Tudo. Aqui só tem um botão de escrever Filosofia de Tudo só. Mas se inscreva no canal e vamos lá. Aguardado o debate do Santinelli contra os cristãos, cara. Esse cara hyparam bastante isso aí na internet. Vamos lá, né? Jesus foi o oposto do que um conservador é. Ele não foi um conservador. A tese. Isso aqui é a tese, tá? A tese é: Jesus não foi um conservador. Então, tem 20 conservadores cristãos que querem, no caso, desmentir essa afirmação de que Jesus não seria um conservador. Vejamos. E aí, maninho, a gente, porra... Como é que se chama? Ó, só pra vocês ficarem sabendo, esse foi o primeiro debate que eles acabaram antes do horário porque o pessoal desistiu de debater com o Santinelli em dado momento, tá? Vocês verem que teve a... Eu vi isso de outros lugares também, mas eu vi o debate e, assim, ficou dando a entender de que haveria um vencedor na próxima semana, ou teria uma parte 2, ou se apresentaria quem ganhou o debate depois. Eu não sei exatamente. Enfim, eu vi o final do debate e fiquei com essa coisa. Contagem regressiva, só um maluco levantou. Chega uma hora que o debate acaba e a galera simplesmente fala, beleza, né? Nós vamos parar aqui porque ninguém quer discutir com o Santinelli. Eu já esqueci teu nome, mas não é de Cássio. propósito. Cássio. Cássio Não é de propósito, Pousas. foi mal. Então, o que eu quero trazer é que Jesus é um conservador, porque conservadorismo não é uma ideologia política. Muitas pessoas pensam que o conservadorismo é ideologia política, mas ele não é. Sim. Se você pegar os livros de Edmund Burke para ler, você vai ver que o conservadorismo está muito além disso. Tudo tem política. Tudo tem política. Toda decisão, inclusive quando é individual, ela afeta a terceiros. Logo, do grego, afeta a polis. Logo, afeta a sociedade. Logo, mesmo o apolítico é político. Mas ele vai por outra linha, e eu entendo essa linha. Vou explicar já já. Cadê? Aumenta aqui. Bora. Disso. Porque o conservador, ele entende que existem coisas boas e coisas ruins, e coisas que foram testadas ao longo dos milênios que o ser humano viveu na Terra. Vamos lá. Quando ele fala em coisas boas e coisas, vamos transformar isso em dialética hegeliana. Lá vai eu falar de Hegel, né? Pô, esse canal, filosofia de tudo, cara. Eu vou meter filosofia em todo lugar, de todo jeito. Então vamos lá. Você tem a dialética, você tem 3 momentos, né, na dialética hegeliana. Você tem o momento da negação, do ser em si, né? Que é um movimento de conservação, de fato. Você tem a conservação, é o primeiro momento, inclusive é o primeiro movimento, o primeiro momento do movimento é a conservação do ser em si. É a autodescoberta, eu sou eu, né? Ou esta coisa é esta coisa. Ou, enfim, estou tentando simplificar o máximo possível. O ser em si, né? Esse primeiro momento é um momento de conservação de algo, de algum status que seja social, individual, coletivo, enfim. E tem um segundo movimento, que é a negação. A negação é o ser para si. Eu me movimento na negação daquilo que eu sou. Porque, por exemplo, se eu sou o que estava aqui, no momento que eu saio daqui e venho para cá, eu já não sou mais esse que estava aqui, porque eu já sou esse que estava cá. Esse é o segundo momento. E há um terceiro momento, depois de toda uma obra que você tem que estudar, é bem longa, fenomenologia do espírito e tudo mais,
você teria a suprassunção, que é o terceiro movimento, onde você teria uma espécie de conjunção, ou você superaria aquela dialética que, assim, um afirmava, o outro negava, um afirmava, o outro negava, e você tem a suprassunção, você já não necessita mais daquela dialética anterior, porque você tem uma dialética a posteriori nova, ou seja, é um novo ser em si. É o fim do movimento, porque é o chamado ser em si para si, ao mesmo tempo que é um novo ser em si, que ao mesmo tempo que é a, vamos usar, tese, antítese. Se chocam e formam um terceiro momento, que é uma síntese. Eu acho que é aí que ele quis dizer que não é político, é ideológico, é idealista, né? Porque Hegel ele parte da ideia para a materialidade, e é isso que Marx inverte, né? Mas vamos lá. Prossiga. Essas coisas boas precisam ser conservadas, entende? Por exemplo, a ideia de um homem se juntar a uma mulher. Um homem, em sua maioria, tem atração por mulheres, mulheres por homens, eles se juntam, formam uma família, moram na mesma casa, se saem da casa dos seus pais. Isso é uma coisa que funciona no decorrer do século. Não em todas as sociedades do mundo, tem muitas configurações. Todas as sociedades do mundo têm homem e mulher, mas tem povos, vários povos originários espalhados pelo mundo, que, por exemplo, cuidam das crianças em coletividade e vivem bem, harmonicamente, há milênios. Então, existem várias coisas, não só existe esse conceito nuclear, mas tudo bem. Inclusive, os povos do tempo de Jesus tinham outros conceitos, como, por exemplo, o homem poderia ter várias mulheres. Hoje não pode mais. Aí ele diz que o de hoje funciona, então quer dizer que está dizendo que aquele de lá de trás não funcionava, né? Porque se o de hoje funciona, o de trás não funcionava. O de trás era problemático, o fato do homem poder ter muitas mulheres, né? Será? Não. Então a gente conserva Não. isso e faz pequenas adaptações no decorrer da humanidade. Isso não funciona nem hoje em dia. Sabe por quê? Porque tem sociedades, por exemplo, a sociedade chinesa, é super comum os filhos morarem com os pais. Tanto é que a mulher, quando ela casa, normalmente aqui eles brincam até que ela casa com a família do marido. É super comum isso. Nos Estados Unidos, ao contrário. Não só na China, aqui no Brasil também. A minha esposa, a família dela é do interior, e ela veio morar comigo, aqui, em Recife. No começo, na casa dos meus pais, não sei o que, e depois a gente conseguiu ter nosso próprio lugarzinho. Mas, então não é só na China, né? No Brasil também. Contrário, 18 anos, os pais já botam os filhos para fora de casa. Então, esse conservadorismo que esse cara Os Estados Unidos é punk, viu? Bota para fora de casa com 18 anos, paf, se vira. está defendendo, e é sempre assim, né? É defender que conservadorismo, de que época da história da humanidade, né? Isso aí não faz sentido nenhum, nem na realidade que a gente vive hoje. Quando se fala em conservadorismo, se fala em conservar. Se a gente está levando em consideração conservar o quê? Por exemplo, os povos originários que vivem harmoniosamente e tudo mais. Devemos conservar? Devemos, né? Foi conservado? Vários não existem mais. Então, o que é que se conserva? O que é que se deve conservar? Essa é a questão. Eis a questão. Então, o conservadorismo parte de conservar o quê? Porque eu posso ser um conservador de várias ideias que, no senso comum, não são conservadoras. Então, qualquer um pode ser conservador em alguma coisa. Defina em que você quer ser conservador. Ali em Mateus 5,17 você vai ter Jesus falando: aos que pensam que vim revogar a lei, eu não vim revogar a lei nem os profetas, mas sim cumpri-la. Portanto, Jesus está conservando algo. Cumpri-la. E cumpriu na cruz. Vamos falar em mecânica quântica, já que os pastores adoram utilizar física quântica para
mecânica quântica, essas coisas para. Vamos lá. A cruz foi o Big Bang e o Big Crunch. Foi o princípio e o fim do universo inteiro. E por que que a gente olha o tempo como se fosse de trás para frente, como se fosse uma linha reta? Porque o nosso cérebro percebe o tempo assim. Mas se a gente considerar que a cruz foi o nascimento, a morte e a ressurreição, tudo ao mesmo tempo, Jesus cumpriu. Inclusive, rasgou a lei, rasgou o véu do templo, né? Na sua morte, rasgou-se o véu de cima a baixo do templo, o que significa que a lei foi rasgada pela morte de Cristo e pela graça sois salvo, não por mérito próprio. Ah, então então eu não preciso fazer nada porque eu já estou salvo? Não preciso fazer nada? Em tese, não, mas assim, ao saber-se salvo por graça e não por mérito próprio, perdoado de qualquer merda que você tenha feito, não porque você mereceu, mas por amor e tudo mais, a tendência é que você queira replicar isso, queira ser melhor. Ou seja, ser melhor não é uma obrigação, é uma consequência, um resultado. É por aí. O que já existe. E fazendo pequenas mudanças. E aí que tá, eu vou chegar lá ainda. Por exemplo, quando Jesus faz um milagre no sábado. Jesus fez 37 milagres no decorrer da Bíblia e um deles foi no sábado. Isso é uma pequena modificação para dar um sinal. Jesus não fez um milagre no sábado. Jesus vivia descumprindo coisa, fazia um monte de coisa no sábado. Ele fazia qualquer coisa a qualquer hora. Ele era Deus. Ele fazia qualquer coisa a qualquer hora, em qualquer momento. E não se arrogou ser Deus, não fez propaganda de si mesmo. Um indicativo de mudança para as pessoas. Quando ele pega todos os mandamentos e cumpre aquelas leis que estavam na humanidade, converte aquilo para amar ao próximo. É como se ele tivesse pego assim um papiro, lido, eu vou ter que seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso vai ter que ser cumprido, e ele tivesse que seguir um ritual. Não, Jesus não era assim, não viveu um ritual. Eu faço um desafio para você, cara, que essa galera lê de Gênesis. Começando de Gênesis. Deixa rolar mais que depois eu faço esse desafio. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papitas? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações. E se quiser ajudar no Pix, filosofia de tudo, pix@gmail.com, ou então no QR Code que está em algum lugar da tela. Ele não está fazendo uma revolução. Jesus não pegou em arma para poder ir contra o Império Romano. Jesus não tentou impedir sua própria morte. Porque ficaram com medo de fazer isso. Mas ele não tentou impedir sua própria morte. Jesus ele sabia o que ia acontecer. Ele deixou ser cumprido. Justamente, Jesus cara. Conservou aquilo que é bom, conservou aquilo que funcionava e veio ensinar as pessoas a aprender a cumprir aquilo. Os caras não entenderam nada, maluco. Cara, Jesus, ele não veio só ensinar tipo assim, olha, as regras são essas, são isso, isso, isso e isso. Não, cara. Ele veio ensinar na prática, na sua prática. O que a galera não observa é a sua prática, a praxis de Jesus no mundo. Como é que ele viveu? Com quem ele viveu? Quem ele acolheu? E quem ele denunciou? Meu Deus, os caras não entenderam nada, cara. Justamente, como assim, cara? Não entendeu nada, maluco. Então a lei que Jesus veio cumprir, isso tá na Bíblia. Se ele fosse um revolucionário, ele diria, eu vim destruir a lei e vim criar outra coisa no lugar. Porque o revolucionário... Não. Ele não iria dizer, eu vou descumprir a lei, eu vim para subverter a lei. Não. Eu vim para cumprir a lei, porque ele tinha uma lei para cumprir. E aí, há uma ou duas formas de você confirmar que ele cumpriu.
Uma é pela morte na cruz. Havia a profecia de que o Salvador, o Deus encarnado, morreria na cruz. Essa foi cumprida para ateus e crentes, então é uma profecia cumprida. Para os que creem que ele ressuscitou ao terceiro dia, são duas promessas cumpridas. E essa morte e ressurreição juntas, na verdade, são um ato só e um ato de rasgar, por isso que é o nome Velho Testamento. O Velho Testamento não devia nem existir mais, porque ele morreu na cruz com a ressurreição de Cristo, onde ele disse: acabou a religião. Eu agora, em espírito, sou a religião. Eu sou a manifestação de Deus encarnada no mundo e espalhada pelo mundo. A mensagem, ela é uma mensagem eterna, de rompimento total com a antiga aliança e o nascimento da aliança eterna, que é a graça. E que não tem lei, não tem regra, não tem mandamentozinhos, não, porque ele disse: um mandamento vos dou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Um mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu, que sou Deus, e não vim sair destruindo as coisas, mas morrer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nem existia a Bíblia na época de Jesus, cara. Isso não é ensinamento. Isso é quando uma pessoa se sabe amada dessa forma, de tal forma, e entende o que é isso, ela só se movimenta para isso. O movimento dela é nessa direção. É consequência. Não é lei. Não é obrigação. A lei já se instala e já vira um fluido eterno, atemporal. Não tem mais passado, presente e futuro. O Antigo Testamento não chamava de Bíblia, né? Tinha vários escritos, vários tipos de escritos. Como assim, cara? Inventa a roda de novo. Mas você não acha que, se falar de inventa a roda de novo, sendo que Jesus não conservou nem a própria religião dele como estava? É? Mas é aí que tá um negócio. Você entende essa parada? Tipo assim, mano... Ele literalmente criou uma religião nova por causa dele. A revolução é... Assim, ele não criou uma religião nova. Assim, eu entendo a posição da colônia. Parece realmente ele criou uma religião nova. Não, ele só deu uma resetada e diz assim: acabou a religião. A religião é amar o próximo. Ele só veio dizer isso. A religião é amar o próximo. A ligação com Deus que eu tenho é no próximo. Se eu não tenho ligação com o próximo, eu não tenho com Deus. É uma coisa. Sem a ligação com o homem, eu não tenho uma ligação com Deus. Não adianta. Então é o que ele falou, né? Não adianta pedir a Deus não sei o que tal, se você não ama o seu próximo tal. E a história do samaritano, que era, enfim, era a pior espécie para a religião da época. Eu recomendo, inclusive, Caio Fábio. É a única pessoa que eu considero pastor. Porque é o seguinte: ele não se autodenomina pastor. Ele não dá carteirada de pastor. Já deu no passado, porque era um negócio, um movimento, parecia revolucionários, da infância, como ele mesmo diz, da infância da fé. Mas assim, ele não dá carteirada, não fala mais ele se autodenominar pastor, ele só se chama de Caio Fábio. Mas as pessoas chamam ele de pastor porque, enfim, ele prega. E tem o canal, Caio Fábio, só procurar. Justamente essa coisa de voltar à vida, né? De amar ao próximo, de ajudar ao próximo. Inclusive, Tiago Santinelli conversou com Caio Fábio também. Tem um vídeo deles. Assim, o cara estava esperando o quê? Que Jesus fosse puxar um sabre de luz e sair lutando contra os romanos? Era isso que ele estava esperando. E o que a galera não entende é por que Jesus não fez isso, né? Sempre se pergunta, cara, por que Jesus não veio, deu um ninja e saiu botando para lascar? Vê só. Tem os desertos,
Satanás, né? Que é uma figura que representa o vácuo. Não é uma pessoa, é um vácuo. Ou sei lá, a nulidade, a divisão, vácuo, vazio, niilismo, morte, né? Ou seja lá, não tem palavra. Mas, enfim, levou para o átrio do templo Jesus, levou Jesus para o átrio do templo, assim, isso foi com mágica, ou então, para quem não crê, foi um delírio. Mas levou no átrio do templo e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. E o que é tudo isso? Era o mundo todo. Era chegar e dizer, botar para fuder, botar, explodir tudo, sair matando geral. Ele tinha esse poder. Ele podia dizer, tá, eu não só posso fazer o que você está dizendo, como eu posso destruir você e eu mesmo fazer. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz, eis que vem, em outro momento, né? Assim, perto da morte, ele diz, eis que vem o príncipe das trevas e nada ele tem comigo. Nada ele tem comigo. Ou seja, ele me propôs isso aí, levantar um sabre e sair destruindo, ele me propôs, mas eu não quis. Beleza? Os caras não entenderam nada, cara. O que ele fala no sábado sobre a ovelha, pra mim, foi a coisa que mais me pegou forte. Mas Jesus Bíblia, vira para todas as como pessoas. cristão, eu falei, caralho, olha isso, mano. Mas Jesus pede às pessoas para carregar a sua própria cruz. Jesus pede para as pessoas negarem a si mesmo. Jesus não, ele não Então, mas tira. No sábado, vê, no sábado vocês, seus fariseus hipócritas, que tem ovelha que tem valor financeiro, vocês não salvariam a sua ovelha para poder salvar seu... Até na época já tinha política no meio, né? Economia política já tinha. Não existiam as nomenclaturas de hoje, mas já existia economia política. Por acaso vocês não iriam no sábado e salvariam as ovelhas? Agora eu não posso curar nos sábados. É pecado curar nos sábados. Até para curar é pecado no sábado. Ou seja, quem crê em Cristo tem que negar toda a religião judaica, porque Cristo não era de nenhuma religião. Ele era o Deus encarnado, ou então nada, ou então um maluco. A pessoa não crê em Jesus, então não crê em Jesus, assume que não crê, porra. Em vez de ficar indo para a igreja para poder tapear. Sabe? Agora, se você crê que Jesus era Deus, ele não deve nada a ninguém. Ele não deve nada a cristão nenhum. E os cristãos se comportam como fariseus, doutores da lei. E daqui a pouco chega um doutor aí, porque dentro, no meio desses negócios aí, tem um doutor. Eu já vi esse vídeo, estou revendo. Ajuda. Nenhuma lei que existia. Mas vocês estão, por exemplo, a gente sempre vai votar nessa parte da homossexualidade, porque é o ponto que você acabou de tocar, do homem com a mulher. Exatamente. É uma parada que vocês conservaram. Em sua maioria. Mas por que então vocês não se adaptam a isso e aceitam... Olha só que interessante, né? Eu não sei se tem no Brasil, mas aqui na China tem muito tal de Spartan Race, que é pessoas comuns, que nem a gente, que treinam um pouco, né? Treinam um pouco mais pesado e vão lá fazer uma corrida, tipo de corrida de aventura, e faz um monte de exercício, tipo uns crossfit, e anda na lama e pula corda, e chama de Spartan Race. Aí eu tava conversando com os chineses que fizeram isso aí, eles, não, porque eu perguntei, por que vocês fizeram, né? O que vocês acham? Por que vocês curtem? Porque a gente quer viver, quer ter um pouco de como é que era o sentimento de um guerreiro espartano e tal. Deu assim, vocês sabiam que essa galera naquela época, a maioria era gay? Boa parte deles era gay? E os chineses, não é bem assim, é só ver os guerreiros espartanos. Que guerreiro espartano que vocês viram? Do 300 de Esparta, não? De onde é que vocês têm essa referência, né? A galera, assim, pega o passado, né? E aí acha que, assim, aí olha o passado com as lentes do presente. É incrível.
E aí, tipo, a referência é um filme que se baseia em estéticas que pareçam que sejam daquele período e tudo mais, mas assim, é estética, sabe? E aí é justamente esse cara falando, porque na maioria das vezes funciona homem e mulher. Cara, como assim, cara? Como assim? Da onde, cara? Não tem uma argumentação mais profunda, não faz nenhum. Até o próprio funcionar, né? Como assim funcionar? Tipo, o que é funcionar? Assim, várias sociedades funcionam de várias formas diversas. As sociedades que Jesus andou, por exemplo, várias funcionavam de formas diversas. E a Samaria, Cafarnaum, Samaria, enfim, ele foi percorrendo aquilo. Ele ia só em território que era considerado inimigo. Era considerado, tipo, lugar de pecadores, lugar de, sabe? Lugar de gente vagabundo. Chama de vagabundo, pobre e tal. E a gente sabe quem são os verdadeiros vagabundos, né? Mas, enfim. Sentido. Homossexuais nas igrejas aceitam que eles não vão pro inferno e só aceitam de boa. Tipo assim, cara, é um questionamento. Uma vovó que pratica o pecado da fofoca na beira da rua, prejudicando a vida das pessoas, também, se não se arrepender, vai ser punida por isso. Não, mas aí você tá... Caralho, olha que legal. O cara é gay, tá lá, casado, ou duas mulheres casadas e tal, com uma criança, criando, não sei o quê, não se mete na vida de ninguém, não fala, não faz fofoca, tal, vive uma vida boa. Aí o fofoqueiro estraga a vida da pessoa e tal, e o cara coloca os dois como se fosse a mesma coisa, cara. É como disse Jesus: coam mosquitos e engolem camelos. Vocês, fariseus, hipócritas, comem mosquitos. Não, coam mosquito. Tem um mosquito. E engolem camelo. Engolem por todo lado. Camelo. Jesus falou isso aos fariseus. Eu recomendo, eu desafio você que é crente, evangélico, que participa de qualquer denominação, eu desafio você a começar por Mateus. Não precisa nem ser Mateus 1, tem a genealogia lá, não sei o que, pula. Vai para Mateus 5, começa pelo Sermão do Monte. Mateus 5 a 7, aí continua. Mateus, Marcos, Lucas e João, volta. Mateus, Marcos, Lucas e João, volta. Mateus, Marcos, Lucas e João, volta. Não começa por Gênesis. Mateus, Marcos, Lucas e João, volta. Começa a ter Jesus como chave de interpretação para o mundo, como Caio Fábio fala, como chave hermenêutica. É porque hermenêutica é uma palavra ligada à filosofia, eu já não quero complicar mais. Chave de interpretação. Jesus como chave de interpretação para o mundo. Aí você vai para a gente. Depois que você já tiver, não aguentar mais tanto o evangelho, não é possível, que agora, sabe, tipo, eu já entendi tudo, já li não sei quantas vezes os 4 evangelhos, só os 4. Eu duvido que você vai estar com a mesma mente de agora. Você vai voltar para Gênesis, você vai ler diferente. Você vai voltar para Levítico e você vai ler diferente. Você vai voltar para qualquer livro do Antigo Testamento e você vai ler completamente diferente do que você lê agora. Você está comparando erros éticos e morais. Mas aí você tem que diferenciar ética e moral, porque a ética ela é universal e serve para todos. A moral já é algo que está de acordo com a tradição das... Olha a comparação. Você ser gay com uma velha fofoqueira. Olha a comparação do cara, mano. Pô, bicho, aí não dá pra ser feliz, né? Por exemplo, pra você, Cássius. Tipo assim, a galera pastor que tem seus bilhões aí, né? E pregam
E assim, Jesus é proibido em várias igrejas. Isso que eu estou falando sobre Jesus, olha, esse desafio, lê os 4 evangelhos, tem muita igreja que não vai deixar você fazer isso. Pergunta assim, mostra esse vídeo para o seu pastor, mostra esse vídeo aqui para o seu pastor. Se você já mostrou que esse vídeo vai ficar por um tempo indefinido, se você já mostrou para o seu pastor, e agora eu estou falando com um pastor, você, pastor, que fez teologia, filosofia, a puta que te pariu, o caralho de asa. Aí vai dizer blasfemo, como tá misturando, falando palavrão. Às vezes. Oi, irmão. Oi, abençoado. É muito mais palavrão do que puta que pariu. Eu desafio você, pastor, que o seu fiel pediu para assistir esse vídeo. Eu desafio você, mesmo com sua cabeça viciada, a ficar numa quarentena lendo evangelho, só o evangelho. Você está proibido de ler nem Atos dos Apóstolos, nem Carta aos Coríntios, nem nada adiante, nada para frente, nada para trás. Só os 4 evangelhos. 10, 15, 20, 100 vezes. Quantas vezes seu cu aguentar. E depois você volta aqui. E depois. Eita, Luísa. Foi mal. Depois de você ter lido, você volta aqui e volta para Gênesis. Você, Cássio. É Cássio ou Cássio? Cássio. Cássio. Você, Cássio. Para você, Cássio, qual reacionários. Aliás, não muda só a Bíblia, não. Quando você lê o Evangelho primeiro, quando você começa pelo Evangelho primeiro, não muda só a visão que você tem da Bíblia, não. Muda a visão que você tem de qualquer outro livro, qualquer livro do mundo. E você lê o Capital sem culpa. Ler o Capital sem culpa já é um bom começo. De um homossexual casar, ter filho e viver a vidinha dele lá. Por que tu acha que essa pessoa merece uma punição? Por que isso é um pecado tanto quanto a fofoca? Vamos lá. Porque a fofoca destrói lares, a fofoca destrói famílias. Deixa eu te falar o que você tá falando. Será que fulano vive uma vida que goza e eu fico sofrendo, então eu gostaria que ele sofresse também, porque eu estou me reprimindo e ele não. Será inveja? Que você se reprime porque é obrigado a se reprimir? Lembra do que eu falei, que é uma consequência? Cara, você já está perdoado de todas as merdas que você fez. Pela graça, não é porque você merece, não, porque você é um filho da puta. Mas você está perdoado assim mesmo. Pela graça, pela cruz e pela ressurreição. Então, isso aí pode melhorar você como consequência. A não ser que seja tão duro que você não feche os seus ouvidos. Como Jesus dizia. Jesus disse, vocês fecham seus ouvidos, vocês são cegos, vocês não enxergam a realidade. E Tiago Santinelli enxerga, cara. E diz que é ateu e... Tá, eu também sou. Mas não, por que ateu? Porque teos, o próprio nome teos já é problemático. Monoteísmo teocrático é problemático. Teologia é uma palavra problemática, tá ligado? É filosofia, tá ligado? Teologia é filosofia. Tomás de Aquino, Tomás de Aquino baseado em Aristóteles. Antes disso, Santo Agostinho baseado em platonismo, em Plotino, em neoplatonismo e sei que lá o quê. É tudo filosofia. Tudo filosofia. E Jesus Cristo não era filósofo.
destrói o quê? Você chegou um tema do debate que você não conseguiu me responder e trouxe um tema anterior, onde não, você não teve... tema anterior. O tema anterior. É a mesma coisa. Foi a primeira é o afirmação que você fez. O conservadorismo mas vamos que voltar. vocês pregam. Mas é que conservadorismo não quer dizer eu odeio gays e quero que eles vão pro inferno. Não, conservadorismo Vocês estão conservando coisa do Velho Testamento. Mas aí que tá... Mas aí que tá o negócio. É aí que tá o negócio. Quando Jesus diz amar ao próximo, você tem que interpretar os contextos. Considera as coisas do Antigo Testamento, outras do Novo, faz o cherry picking, tal, não sei o quê, e apela para a fé, porque de fato a fé, como diz Hebreus, né, tem a carta de Hebreus, é a fé, o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. Então a fé é uma coisa totalmente subjetiva, ela é um absurdo. Tanto que Kierkegaard, Søren Kierkegaard, um filósofo, porra, tá mania de falar de filosofia, mas aqui é um canal sobre filosofia. É interessante como ele quebra essa... Porque, assim, na Dinamarca, havia um protestantismo que se baseava na dialética de Hegel para poder chegar a Jesus, sabe? E justificar toda uma aristocracia, toda uma religiosa e tudo mais. E aí ele disse... Não, cara. Deus é absurdo. Deus não se sistematiza. É impossível sistematizar Deus. Você pode sistematizar o mundo, como o Karl Marx. Você sistematiza a política. Você cria sistemas de sociabilidade. Isso aí, ó, de boa. Mas sistematizar Deus é impossível, porque Deus é absurdo. Ou você tem fé ou você não tem. Não é uma coisa que você diz assim, não, eu vou decidir ter fé. Não, você não vai decidir, você vai se flagrar. De repente você diz, porra, eu criei, como é que eu criei nisso? Sabe? Enfim. Das situações onde você está inserido na sociedade. Eu quero saber... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você disse que Jesus não fala sobre homossexual. O livro de Levítico fala sobre homossexual. O livro de Levítico, depois que Jesus vem para cumprir a lei, para seguir... Mas não foi ele que falou. Ele trata de... Mas foi Jesus que falou o quê? Cara, Jesus. Eu sou uma pessoa que segue Jesus como guia. Jesus, quando vem à Terra, ele trata de outras questões... O que foi? Qual a questão aí, gente? Eu falei de Jesus, vocês acharam ruim aí, pô? Jesus... Não, eles acham ruim, cara. Eles acham ruim. Sabe por quê? Porque Jesus é incômodo. Jesus é o problema, é a pedra no sapato do cristão. Porque se a Bíblia fosse só o Antigo Testamento, cara, seria festa. O problema é Jesus. Assim, Jesus é legal porque ele dá aquela narrativa da morte e de você ter que sofrer e se entregar e tudo mais. Só que, assim, isso era para uma sociedade que tinha que viver daquela forma, porque não tinha mecanismos de sociabilidade para poder viver de uma forma um pouquinho mais digna. E Jesus trouxe mesmo para esse povo um pouco de dignidade, um pouco de pão, vida e tudo mais, aquela coisa. Mas a vida naquela sociedade era terrível. Era uma vida sofrida. Poucos tinham acesso a coisas melhores. Então, assim, meu irmão, essa galera não gosta de Jesus. Não gosta de Jesus. Se fosse possível manter o cristianismo e apagar Jesus da história, eles já teriam apagado, porque não tem como, porque ficou no cânone. Foi um bug no sistema. O evangelho está dentro da Bíblia, é um bug no sistema, cara. Se não tivesse o evangelho na Bíblia, é o que os cristãos mais adorariam. Eles se colocam como cristãos a palavra, eles criariam outro nome, ou manteria cristão no sentido do Cristo, porque já se falava nesse nome, Cristo e tal. Não necessariamente precisava estar ligado ao Jesus histórico, né? Mas, enfim, essa eu estou me alongando demais. Vamos lá. Tem menção a gay na Bíblia? Porque eu não me lembro disso aí, tá? Eu não me lembro. Eu sei que... Não, na Bíblia tem, no Novo Testamento, tem uma parte que, assim, os que se deitar, homem que se deitar com outro homem e tudo mais, mas, assim, no Evangelho não tem. Nos 4 Evangelhos não tem. Jesus não falou nada. É por isso que eu digo, leia primeiro os 4.
o evangelho. Depois você lê a posteriori, Paulo e não sei mais quem, porque até Paulo é cheio de problema. E os antigos, pior ainda. O Antigo Testamento, pior ainda. Tanto que Jesus falou também, procure, se você está topando o desafio de ler o Evangelho, procure no Evangelho. Jesus falou, chamou todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Moisés, Davi, Salomão, Isaías, todos são ladrões e salteadores. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos que vieram antes são ladrões e salteadores. Mas a galera gosta de Moisés, velho. Moisés é muito foda, não sei o que tal, e odeia Jesus. Existe uma parada de tradução de aramaico para grego, para depois para português, que tem uma parada ali. Agora, tem isso em Levítico, falando que tem gay na Bíblia, não? Vem à Terra, ele trata de outras questões muito mais relevantes para aquele tempo, porque Jesus tem um contexto inserido. Então por que é relevante hoje o homossexual? Ainda não é relevante, tem gente passando fome por aí. Qual que é o seu negócio com a homossexualidade em específico? Jesus não tratou de nenhum gay, não fez cura gay, não fez nada. Ele matou a fome de pessoas, ele tocou em leprosos, que era pecado, e além de tocar, curou, perdoou pecados. Aí os fariseus xingaram quando o cara estava todo lascado ali e tal, não sei o que, os amigos ajudando, disseram, e ele disse, teus pecados estão perdoados. Quem é ele para perdoar pecados? Disse, quem sou eu para perdoar pecados? Pois, além de ter poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma teu leito e anda. E o cara levantou e andou. Quer dizer, ele simplesmente transgrediu a lei em dobro. Porque ele não só transgrediu perdoando os pecados que eram uma atribuição divina, você não pode, qualquer um não pode. Não, ele fez mais. Ele curou o cara. Isso aí era um escândalo. Porque o debate agora do tema é que Jesus era um conservador. Jesus e eu tô falando que não era, ele não conservou, ele fez milagre no sábado. Jesus não conservou a lei. Olha a confusão que o cara faz. Ele fala que Jesus, ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Ele não diz, eu vim para conservar a lei. Eu vim para cumprir. E cumpriu na morte e ressurreição, e a lei foi rasgada ao meio. E pela graça sois salvos. Ou seja, não depende mais de vocês, depende da minha única espontânea vontade. Pela graça você vai ser salvo. E aí você vai sabendo disso, porra, não sei o que, virando pessoa melhor, ou seja, enfim. E não julgueis para não ser julgado, porque depois da graça, meu filho, é de graça. Ninguém sabe mais quem está salvo, quem não está, porque está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo universo. Então ele acabou com a lei. Ele acabou com a lei. Sábado, isso não é conservar. Ele olhou para a própria. Ele olhou para a própria. Ele olhou para. Então, o cara foi no templo e quebrou tudo, maluco. Jesus andava com gay, Jesus andava com puta, Jesus andava com bandido. Né? Tem um. Cara, ateu entende muito mais de Jesus do que cristão, cara. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Os caras chamando ele de esquerdista, vai pra Cuba, sabe? Porque Jesus andava com essa galera. Como assim que Jesus era conservador? Como? Os caras, essa é a galera que eu não sei que tipo de Bíblia que eles estudam, né? Porque não é possível, cara. Você é que estuda alguma coisa. Essa explicação só corrobora o que eu falei. Jesus diz, Isso aí é teologia em cima de teologia, em cima de teologia, em cima de teologia. Porque assim, os caras vão adaptando a teologia de acordo com a economia política. Então, são 50 mil tons de cinza.
Cinza mesmo, não tem nada colorido. Vim conservar a lei. Jesus diz, eu vim conservar a lei. Conservou, ele foi lá e curou no sábado. O conservador, ele foi lá e curou no o que eu sábado. expliquei foi que o conservador ele curou no conserva sábado, o que é bom andou e com faz doente, não pequenas podia. adaptações Andou com doente? para melhorar. Foi o que eu falei. Eu falei isso. Não, tá gravado. então, mas isso é... Jesus andou com o leproso. Jesus não veio para fazer pequenas adaptações em porra nenhuma. Jesus chegou metendo o pé na porta, cara. Que pequenas adaptações. O cara dava altas rasteiras nos fariseus hipócritas, aqueles hipócritas, ele pegava na hipocrisia e dali. O cara denunciava tudo, não passava nada. Não passava nada por ele. Ele não era de fazer assim, ajuste aqui, ajuste ali, não, cara. Era isso ou nada. Meu irmão, essa galera cristã é só poder, cara. É só poder, é dinheiro. É o culto a um Deus que Jesus chamou de, que na Bíblia está dinheiro. Ou você adora a Deus ou ao dinheiro. Mas na verdade não é dinheiro. É mais que dinheiro. Representa, talvez, uma coisa que chega mais perto é o capital, que seria Mamon. E Mamon é uma divindade. E esses caras cultuam esse Deus, Mamon. Inclusive, tem alguns cristãos que abertamente cultuam esse Deus. Procure aí, viu? Mamão. Mamão. É Mamon. Mamon. Não sei se termina com N ou com M. N de nabo ou M de mato no final. Eu não sei. Jesus andava com escravo. Mas isso aí, mano, Jesus você tem noção que isso não é atitude de um conservador. Todo conservador faz pequenas modificações para a melhoria da sociedade. Senão a gente teria que viver não é com mulher não podendo votar. Mas não é pequenas, são várias modificações que têm que ser feitas. Cara, Jesus conversou com a samaritana, cara. Isso era um escândalo. Não tem como ser pequena. Tiago de Santinelli está coberto de razão, da cabeça aos pés. Não tem como ser coisinha pequena. Jesus não veio para fazer coisa pequena, não, cara. Mas essa galera da... Jesus não era reformista, não. Jesus não chegava a fazer reforma aqui, não sei o que tal, não, cara. Veio com o pé na porta mesmo. Os conservadores é justamente isso aí, né? Que eles chamam cherry picking. E assim, não é o pé na porta do pobre, não, viu? É o pé na porta, no portão do templo sagrado, que era o que hoje são essas mansões. É meter o pé na porta das mansões. Simbolicamente, né? Porque, enfim, se ele quisesse realmente fazer isso fisicamente, ele teria feito, né? Não foi. A proposta era outra. Ou seja, é uma resistência pacífica. Mas é uma resistência mobilizadora, que não se cala. O nitpicking, em inglês, né? Não, a gente tem que fazer pequenas modificações aqui. Não, mas é só as modificações que eles querem, né? Por exemplo, a mulher votar. Não é nem que eles querem, foi forçado. Descanso no fim de semana foi forçado. Os negros terem direito nos Estados Unidos foi forçado. Então não é a gente faz pequenas modificações. Não, cara, isso aí não, o doutor aqui, porque tem o doutor aqui que eu acho interessante. Cadê ele? Vamos lá. Dele, não, a religião dele, cara, ele questionou a religião aí na tua crença é essa, na minha não é essa. Essa aqui. Coisas que é o que você quer. É como eu falei, se for perguntar 12 parça, pontos, mas peraí. Você tá generalizando, você não pode fazer isso, cara. Eu tô falando no Brasil. Até o que tá tendo. Então, você tá botando o meu ponto, eu tô botando o meu também. Eu estou colocando pra você como é que funciona o cristianismo. E assim, eu até... Eu tô contando pra você como é que funciona o cristianismo. Quem é você, cara? Esse é o Papa? O disfarçado? Como assim, bicho? Como assim? Eu contando pra você como é que funciona o cristianismo. O cara é um teólogo. Ele quer ensinar como funciona o sistema cristão. É isso que a galera não está entendendo. Tiago Santinelli, ele não quer saber como é que funciona o sistema cristão. Tem um sistema. Todo bonitinho. Escola dominical, aquela coisa.
Teologia sistemática, chama teologia sistemática. É uma forma de filosofia. É você usar a filosofia, é você pegar Santo Agostinho, é você pegar as 5 vias, é você tal, não sei o que, para a prova da existência de Deus através de não sei o que, e tem toda uma metodologia, e aí você entende onde é que Jesus entra, onde é que Cristo entra, não sei o que tal. Tudo isso foi invenção, é tudo invenção, cara. Tudo invenção. Quer seguir Jesus? 4 evangelhos. Só. Vai, faz o desafio que eu propus aí. E aí você pode conversar com qualquer pastor. O cristianismo, cara. Porque o cristianismo russo é diferente do cristianismo católico. Qual o cristianismo que a gente está conversando aqui? Nossa, cara, o cristianismo que chega na China, por exemplo, nem existe mais, tá? Lá nos anos 700, nem existe mais. Sim, e até coloquei para você que a sua base está no Jesus histórico, e você citou isso, talvez você ache que eu estou plagiando você. Não. Você não, pô, não tô não, pô, tô de boa, tô quando você sentou na mesa, foi isso, você só pode defender isso se você já acreditar no Jesus histórico. E assim, eu não estou desmerecendo... Ele está negando o Jesus histórico, cara. Então, ou seja, só existiu o Jesus invisível. O Jesus invisível, então, não existiu. Porque se Jesus é Deus encarnado, sabe? E assim, há muitas evidências de que existiu um Jesus, uma pessoa, Jesus. Mas esse cara acredita mais no Jesus abstrato do que no Jesus histórico. Por que será? Porque o abstrato é muito mais fácil de manipular. História de Jesus. Uhum. Mas não existe essa coisa do Jesus histórico. Jesus é o Filho de Deus, encarnado, que não existe, cara. Então, mas você entende que isso é um argumento de fé? Que ele veio para salvar a humanidade. Ele não veio aqui. É um argumento de fé. É um argumento de fé e é um argumento burro. Porque, assim, se você tem fé em Jesus, você só pode ter fé em Jesus se você encontrar humanidade nele. E você só encontra humanidade nele. Você só pode encontrar humanidade. Porque, assim, para você crer em Deus, você precisa crer em Jesus. Porque, assim, Deus veio ao mundo em forma humana. Em Buda não foi, porque o budismo não fala disso. Então, nenhuma outra religião fala que Deus veio ao mundo em forma humana. Só o cristianismo. Deus veio ao mundo em forma humana. Se ele veio em forma humana, ele tem que ter humanidade para ser divino. Senão ele não é divino. Deus seria incapaz de fazer um ser humano perfeito. Sabe? Então, assim, ou você crê no Jesus histórico e, ao mesmo tempo, no Jesus da fé, ou você não crê em Jesus nenhum. Porque, tipo, o Jesus abstrato e invisível é uma fábula. Como qualquer fábula que se possa criar. Podem crer em Zeus, em Apolo, em Dionísio, seja lá quem for. Sabe? Ou Jesus foi humano para poder ser divino, ou ele não existe nem Jesus nem Deus. Primeiro, ele não então, veio mas isso é um argumento de fé, mano. Não. Então, mas... Como assim não existe Jesus histórico, cara? Claro que existe, né? Porque são as provas históricas de que uma pessoa chamada Jesus viveu lá naquela região e causou um alvoroço e tal. Eu não sou especialista nisso, né? Mas eu sei que isso existe. Esse Jesus histórico, essa pessoa viveu. E aí tem a parte da Bíblia que aí vem questão de milagre. Inclusive, eles têm até mais provas, mais evidências, assim, em termos de número, que fazem conexões, enfim, conexões entre textos e tudo mais, referências. É muito referencial, né? A história antiga tem que ser muito referencial. E o número de referenciais acerca de Jesus é maior, inclusive, do que o de Platão, Aristóteles. Embora tenha a biblioteca de Alexandria foi queimada e sobrou um monte de coisa lá de Aristóteles e tal, mas assim, mais para Platão, né? Que
a existência de Platão, inclusive, do próprio Sócrates, enfim, ela depende de pequenos fios e tal, aquela coisa toda. Então, assim, o Jesus histórico é inquestionável. Falta saber se ele é divino ou não. Esse cara aí que se diz pastor, se existiu o Jesus histórico, esse Jesus histórico não é o divino, então há outro Jesus invisível divino que não veio ao mundo? Como é isso? Que teologia é essa? Agre, essas coisas aqui, né? Então, eu queria ver o cara falar. Aí vai de crença. Mas a parte real, a prova que existia um cara chamado Jesus lá, isso existe, tá? Como assim não existe Jesus histórico? Eu estou debatendo naquilo que eu acredito, é fé. Então, exatamente é o meu ponto. Para salvar a humanidade. Ele não em algum veio, momento ele não veio aqui para alimentar a humanidade, ele não veio aqui para curar a humanidade. Ele veio para salvar a humanidade. Ele não veio para alimentar a humanidade, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para quê, cara? Que teologia você estudou, meu irmão, cara? Tá vendo, velho? Que fé você tem, cara? Você é cristão mesmo? Ou você quer dar carteirada de cristão? E ainda que ele tenha feito essas coisas no decorrer do não seu foi essas coisas, isso foi a base do bagulho dele. Não, senhor. A base foi andar com pessoas. O cara só vivia. Você lê o evangelho, você não vai ter dúvida. O cara só vivia em lugares que os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, os ricos não gostavam. Esses caras, por exemplo, não gostam da parábola do rico e do Lázaro. Odeiam. Perguntam ao seu pastor sobre a história do rico e do Lázaro, sobre o camelo passar pelo buraco da agulha, o jovem rico, né, que ficou decepcionado, porque dava esmola, e achava que era suficiente. Pessoas excluídas, gente odiada pela religião dele, gente, eu vim chamar os pecadores estrangeiro, o conservador quer construir muro. Eu vim para chamar os pecadores, o cara falou, eu vim para chamar os pecadores. Não, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Então, se você, fariseu, aí eu coloco, caso seja fariseu, você não, beleza, ó. Se você, fariseu, você, doutor da lei, você, saduceu, você que é entendido das coisas, se acha são, se acha tal, tá bem, você, pastor, você acha que tá tudo legal, porra, eu tenho meu jatinho, eu tenho meu Porsche, enfim, tá tudo bem, tá tudo massa, tá tudo legal, não tem problema com você, não tem problema nenhum, beleza, eu vim para os doentes, então, eu vim para os que têm, que precisam, que dizem que precisam, que assumem que precisam, porque vocês não, vocês estão bem, né, tá tudo bem, não vim para vocês, então, ele veio justamente, a vida toda de Jesus foi para os mais necessitados. Para os mais necessitados. Cara, não tem como você ler o evangelho todo e não chegar a essa conclusão, a não ser que você esteja tochado de Moisés, Davi e Salomão na cabeça e não consiga entrar mais nada. Em volta de estrangeiro. Você está enganado. O quê? Você está enganado. O conservador não porque quer... você se baseia numa política. Eu que sou conservador. É porque assim, vocês cristãos se enfiaram, não vocês, né? Mas assim, os pastores, meu amigo, enfiaram o cristianismo na política no Brasil. Eu sou conservador, porque eu acredito principalmente na preservação da vida com relação à questão do aborto. E Jesus Cristo jamais definiria um aborto. Não, aí fudeu, meu irmão. Aí vai entrar no negócio de aborto. Olha, tu não é cristão porra nenhuma, viu, seu teólogo de merda? Não é cristão porra nenhuma, não acredita em Jesus. Para você, Jesus não é nada. Vocês odeiam Jesus. Vocês odeiam Jesus. E salve Felipe Durante, vamos fazer aqui a finalização deles. Se inscreva no canal Tiago Santinelli, Felipe Durante e Filosofia de Tudo aqui.
Se você não é inscrito, clica no pitoco de se inscrever, dá o joinha, que ajuda bastante o canal. Se quiser ajudar, filosofia de tudo, pix@gmail.com. E é isso aí. E falou. Beijo. Fui!